Ela foi uma atriz norte-americana considerada um dos maiores símbolos da história do cinema. A jovem atriz tornou-se uma das maiores lendas de Hollywood, imortalizada em filmes, programas de TV, música e até mesmo na estética e estilo. E aí, já sabem quem é? Norma Jean Mortensen, mais conhecida pelo seu nome artístico Marilyn Monroe, nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 1 de junho de 1926. Filha de Gladys Pearl Monroe, mãe solteira. A atriz não conheceu o pai, mas em sua biografia incompleta, denominada Minha História, a atriz afirma que sua mãe sempre mostrava uma foto do ator Clark Gable quando perguntava sobre o pai. Por isso, Monroe associou a imagem do astro de Hollywood à memória do seu progenitor. Ainda na infância, sua mãe foi diagnosticada com esquizofrenia. Em consequência da doença psicológica e as internações de Gladys, a jovem foi criada em orfanatos e em casas de parentes. Monroe passou boa parte da infância e adolescência em lares temporários e orfanatos. Em pelo menos uma dessas residências, ela foi abusada. Em 1937, Marilyn foi morar na casa de Grace McKee, uma amiga da família, mas em 1942, Grace e seu marido resolveram se mudar para a costa leste e as leis da Califórnia impediram que levassem Marilyn com eles. Temendo voltar para o orfanato, com apenas 16 anos, Marilyn resolve se casar com o filho de um vizinho, James Doherty, de 21 anos. Tudo organizado por Grace, e durante 2 anos ela assume realmente a postura da dona de casa feliz e apaixonada. Depois de casada, Marilyn trabalhou em uma fábrica de munições, época em que conheceu um fotógrafo que a iniciou na carreira de modelo. Ao ser fotografada por Davis Conover na fábrica Radio Plane Munition para a revista Yankee, que encomendaram uma matéria sobre o trabalho feminino na produção bélica, ela logo se vê posando para uma sessão fotográfica. E quando menos esperava, se transformou em uma modelo famosa capa de revistas célebres. Para chamar mais atenção, Marilyn resolveu pintar o cabelo de loiro e passou a ser requisitada também para capas de revistas masculinas. Em 1944, seu marido entrou para a Marinha e foi transferido para o Pacífico Sul. Então, em 1946, ela pediu o divórcio e passou a se dedicar totalmente à carreira de atriz. Em junho do mesmo ano, levada pelo diretor da agência Blue Book Model, Marilyn assinou um contrato com a agência de atrizes. Ainda nesse mesmo ano, Marilyn assinou um contrato com a 20th Century Fox e adotou então o nome artístico mais conhecido, Marilyn Monroe. Sua estreia no cinema foi em um pequeno papel no filme Sua Alteza, a Secretária, em 1947. No ano seguinte, assinou com a Columbia Pictures, onde permaneceu por 6 meses apenas. Após uma série de filmes pequenos, retornou para a Fox. Seu primeiro papel marcante foi em O Segredo das Joias, em 1950. Aos 27 anos, ela já era a diva loira mais adorada de Hollywood. Sua sensualidade e instinto de comediante fizeram-na subir na carreira de forma meteórica, sendo chamada de Loira Fatal na comédia romântica Os Homens Preferem as Loiras, de 1953. Em 1952, o jogador de beisebol aposentado Joey DiMaggio conheceu Marilyn Monroe e um namoro entre os dois começou pouco depois. Após 2 anos de relacionamento à distância, Monroe e DiMaggio se casaram. Durante sua lua de mel em Tóquio, a atriz chegou a fazer uma performance para os militares norte-americanos que estavam servindo na Coreia. A atriz afirmou que se atraiu pelo atleta pela sua estabilidade, mas que nunca desejou abandonar sua carreira no mundo do entretenimento. DiMaggio, por sua vez, queria uma dona de casa como esposa, e odiava o status de sex symbol de Marilyn Monroe. Os desejos contrastantes e o temperamento possessivo do jogador criaram tensões inegáveis. A atriz revelou posteriormente que foi agredida fisicamente por DiMaggio em várias ocasiões. O casamento não durou nem um ano e Marilyn pediu o divórcio alegando crueldade mental por parte de DiMaggio.
Marilyn Monroe se casou pela terceira vez em 1956, dessa vez com o escritor, dramaturgo e roteirista Arthur Miller. A união foi a mais tranquila entre as várias relações turbulentas da atriz. O romance, porém, durou pouco. Monroe precisava de mais suporte emocional do que Miller poderia oferecer, e o autor não gostava do estilo de vida agitado da estrela. Um dos maiores sonhos da vida de Marilyn Monroe era ser mãe. Infelizmente, ela não chegou a realizar esse grande desejo. Monroe sofreu vários abortos nos anos 50. A atriz sofria com vício em álcool e drogas e tinha também endometriose, que é uma condição uterina que torna extremamente difícil a concepção natural. Durante seu casamento com Arthur Miller, a atriz também ficou famosa por seus vários affairs. A escapada mais famosa de Marilyn Monroe foi com o presidente americano John Kennedy. Os dois passaram pelo menos uma noite juntos, o que proporcionou um dos momentos mais memoráveis, quando no dia 12 de maio de 1962, em uma festa de aniversário do presidente John Kennedy, no Madison Square Garden, em Nova York, em uma performance histórica, Marilyn canta Happy Birthday, para homenagear o então aniversariante. O fato reforçou os rumores de que ela era amante dos irmãos Kennedy, John e Robert, ambos casados e com filhos. O rompimento com Robert teria sido uma das causas da profunda depressão que a seguiu. Em seus últimos anos de vida, Marilyn Monroe sofreu com o vício em álcool e drogas, principalmente medicamentos analgésicos. Na época do seu diagnóstico de sua endometriose, médicos prescreveram poderosos sedativos para a atriz. De acordo com a PBS, a mesa de cabeceira de Monroe foi encontrada cheia de cápsulas de medicamento na cena de sua morte. Após o divórcio de Arthur Miller, Monroe chegou a passar algumas semanas em uma clínica psiquiátrica em Nova York. Marilyn Monroe foi encontrada sem vida por sua arrumadeira Eunice Murray no dia 5 de agosto de 1962. A autópsia declarou que a atriz morreu de uma overdose de medicamentos, que pode ou não ter sido intencional. Várias teorias da conspiração surgiram após a sua morte. A família Kennedy, a CIA e até mesmo o governo cubano foram apontados. Mas nada foi provado. Marilyn Monroe tinha pouco mais de 36 anos quando faleceu. Complicada, frágil e mal compreendida, a estrela encontrou a fama, mas nunca o amor verdadeiro e a estabilidade que tanto queria. Como se escreve a história de uma vida? A verdade raramente vem à luz e normalmente circulam as mentiras. Mas é difícil saber por onde começar se não for com a verdade. Essas foram as palavras de Marilyn Monroe na última entrevista concedida antes de sua morte, há mais de 60 anos atrás. Se gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias como essa. Até a próxima!